quanto mais pobre é o país, ou um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, mais intervenções vão acontecer no momento do nascimento do bebê. Ou seja, quanto menos dinheiro tem o país, mais cesáreas são feitas para que esses nascimentos aconteçam. E isso não é porque tem dinheiro, porque justamente é o contrário, quanto menos dinheiro, mais custoso para o Estado aquele nascimento. O que a gente observa é uma questão cultural. Então, culturalmente, países mais ricos, como a Holanda, como a França, eles têm uma tendência, inclusive, dos seus bebês nascerem em domicílio. Culturalmente, o nascimento ele não é um evento médico, ele não é um evento patológico e, portanto, ele não deveria acontecer dentro dos hospitais, e sim dentro das casas com as suas famílias e com enfermeiras, com parteiras, com doulas. E isso, quanto mais rico o país, é o que mais acontece. A Holanda, ela é responsável pelo maior número de nascimentos domiciliares do mundo. Quando o Brasil, a gente vê nascimentos domiciliares sendo, inclusive, julgados e mal vistos. É muito comum no Brasil as pessoas se surpreenderem quando ela fala assim: eu tive um parto normal. Normal? Como assim um parto normal? A tecnologia está tão avançada, não é? Por que não fazer uma cesárea? Mas a cirurgia cesariana, ela aumenta em risco de comorbidade e mortalidade em pelo menos 6 vezes. Quando você faz uma cirurgia, tanto para a mãe quanto para o bebê. O risco dela morrer de hemorragia pós-parto, que seria o útero que vai ficar sangrando até essa mulher morrer, é 6 vezes maior. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais tecnologia, na verdade a gente sabe que é muito mais saudável a gente nascer por parto normal e não por via alta, né, que é a via cirúrgica. Então, nesses países que eu visitei esses dias, a gente percebe a forma que as pessoas são educadas, a forma que elas vivem, vai refletir na forma que elas nasceram e na forma que esses bebês vão continuar nascendo. Então a gente precisa continuar aprendendo com as pessoas que já têm um desenvolvimento dentro da medicina muito mais avançado que nós e não achar que isso é muito cultural de um país mais pobre, que quanto mais a gente gasta dinheiro, mais seguro é. E com certeza não é mais seguro a gente gastar mais dinheiro que não tem, para a gente continuar nascendo. No Brasil, é super comum a gente agendar uma cesárea tanto pela conveniência médica quanto a conveniência da própria família. Às vezes é feriado, vai vir Natal, ou então o hospital está mais vazio, então é propício a gente agendar um monte de cesárea e esses bebês eles vão acabar nascendo, tendo um pouco de desconforto respiratório, indo para a UTI, e aí aquele país que é pobre, em desenvolvimento, subdesenvolvido, ele acaba gastando um dinheiro ainda desnecessário depois do nascimento desse bebê, utilizando um leito de UTI. E às vezes, entre Natal e o Ano Novo, acontecem nesses países mais pobres de bebês que realmente necessitam de uma UTI não terem vaga numa incubadora ou com uma ventilação mecânica. Então, quanto mais antigo é o país, falando aqui do mundo ocidental, mais nascimentos por via normal, por via baixa, via vaginal, vai acontecer. Eles vão acontecer de uma forma mais natural para que esses bebês eles tenham uma imunidade muito melhor do que aqueles bebês que nascem por uma cesárea eletiva, que é aquela cesárea que você precisa agendar para acontecer. E não que é uma cesárea que salva uma vida, por exemplo, você entra em trabalho de parto e aí o seu bebê não consegue nascer por parto normal e precisa fazer uma cesárea de urgência. Isso sim é importante que os hospitais tenham esse recurso para essas mulheres. Mas, então, quanto mais rico é o país, quanto mais antigo é o país, menos intervenções cirúrgicas são feitas. Então, o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, é um país que não tem todo esse recurso para que os bebês nasçam por cirurgia, gasta dinheiro que não tem.